E aí, investidor VIP, seja bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é CDI ou taxa CDI. Então, muitas pessoas olham ali na sua caixinha do Nubank. Eu falo do Nubank, pessoal, porque eu utilizo os meus investimentos, são todos feitos lá pelo Nubank. Inclusive, nós vamos explicar aqui para vocês como fazer aquisição de ações, fundos imobiliários e tudo mais através do Nubank. Então, por isso que você vai ver muita citação do Nubank aqui no canal, não porque nós somos patrocinados. Eu gostaria, né? Mas ainda não chegamos lá. O que é CDI? Então, quando você entra no seu banco, você vai ver lá escrito uma taxa, né? Se você deixar o dinheiro aqui com resgate imediato, e ele vai te render 100% do CDI. Você vai ver outras opções. Se você deixar o seu dinheiro aqui por 3 meses, vai render 105% do CDI. Se você deixar o dinheiro aqui por 1 ano, ele vai render 120% do CDI. Herbert, mas enfim, o que é isso CDI? Que trem é esse? Então vamos lá, eu vou te explicar. CDI, a sigla significa Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, para você entender um pouco mais, a gente vai começar lá do início. O Banco Central, ele fez uma resolução que traz a obrigatoriedade de todas as instituições bancárias terem liquidez diária. Herbert, o que é liquidez diária? Vou te explicar. Liquidez diária é eles terem dinheiro, money em caixa, né, money disponível, para liquidar todas as suas dívidas ou obrigações de curtíssimo prazo. Então imagine que você tem 100 reais, a Mariazinha tem 100 reais, o Joãozinho tem 100 reais, tem 10 pessoas que têm 100 reais depositado lá na Caixa Econômica Federal, lá na sua poupança, vamos falar assim. O banco ele tem a obrigatoriedade de ter esses R$ 1.000 em caixa todo dia no finalizar do dia, né? Por quê? Porque se todo mundo for sacar o dinheiro, o banco ele tem que ter capital líquido, ou seja, tem que ter dinheiro disponível para pagar todo mundo. Ou seja, eu tenho lá R$ 1.000 na minha conta e eu vou pagar um boleto, né? O banco ele tem que ter o dinheiro para efetivar aquele pagamento para o credor, né? Para quem eu estou devendo. Então, é uma resolução do Banco Central, é a resolução, até anotei aqui, ó, a resolução número 4.557 de 2017, que obriga todos os bancos a terem liquidez diária. Então imagine você que o banco ele começa o dia com o saldo no azul, né? Ele tem o total para sanar todas as dívidas. E no decorrer do dia, ele faz financiamentos, ele faz empréstimos para pessoas físicas, para empresas, ele paga conta de pessoas que têm o dinheiro lá e usa aquele dinheiro para pagar conta, ele faz inúmeras operações financeiras e no final do dia ele deveria ter lá 5 bilhões de reais disponível. E ele vai puxar a contabilidade, né? Ele puxa o seu saldo diário de dinheiro líquido, ele tem apenas 4 bilhões e meio. Isso faz com que ele tenha que pegar um dinheiro emprestado, né, de outro banco, porque imagina que isso aconteceu com a Caixa, né? A Caixa tem 4,5 bi, enquanto ela deveria ter 5 para fechar o dia no azul. E o Itaú, ele tem 6 e ele precisaria só de 5 bi, né? Então o Itaú ele faz esse empréstimo através do certificado de depósito interbancário para a Caixa, isso de um dia para o outro, geralmente, né, para com que o banco possa fechar o dia no azul. E Herbert, e se não acontecer isso? Então, assim, vamos lá. Se um banco não fizer isso, se ele não estabelecer, se ele não fizer esse empréstimo, ele pode sofrer uma série de penalizações. Desde simplesmente a advertência, né? Então o Banco Central faz uma advertência, ou também através de multa e uma série de outros problemas. E aí entra aquele detalhe, né? Se o banco não consegue suprir isso, essa liquidez, isso também começa a gerar uma má fama para o banco, o que pode ocasionar até uma quebra da instituição bancária. Porque assim, vamos lá, o que faz um banco sobreviver?
o que faz um banco sobreviver, antes de mais nada, é a confiança do público no banco. Então, se o banco não tem confiança do público, ele não consegue sobreviver, porque as pessoas têm medo de deixar o dinheiro depositado lá na sua conta corrente, e a hora que for precisar sacar, o banco não consegue sacar. Herbert, é possível perder dinheiro aí aplicado num banco, se o banco quebrar? Pessoal, é possível, porém hoje existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tem um dinheiro lá e o banco quebra e ele não consegue devolver esse dinheiro para você, o Fundo Garantidor de Crédito, ele devolve esse dinheiro para você, mas claro, com um teto de R$250 mil. Mas agora vamos voltar para o CDI. Então, esse empréstimo de um banco para o outro é cobrado uma taxa, né? Então, os bancos eles cobram uma taxa entre si. E essa taxa cobrada, no final de cada dia, existe uma média da taxa cobrada entre os bancos, e essa média de taxa é chamada de taxa CDI, né, de Certificado de Depósito Interbancário. Herbert, mas o que define essa taxa, né? Como que os bancos cobram essa taxa? Então essa taxa, existe algumas variantes no mercado que define, mas não existe nenhuma instituição que fala assim, ó, vocês vão cobrar de tanto a tanto por cento. Não existe. Isso é simplesmente definido pelo livre mercado. Se o Banco Itaú vai pegar emprestado do Sicredi ou do Bradesco e está muito caro, ele vai pegar emprestado de outro banco, né? Então, o livre mercado faz com que a taxa do CDI fique balanceada. Então a primeira coisa que regulamenta é o livre mercado, né? A oferta e demanda. E aí a gente entra também em relação à oferta e demanda, realmente, né? Então se tem muito dinheiro girando na economia, né? Ou seja, tem muito dinheiro disponível líquido, essa taxa tende a ser mais barata. Um exemplo é o que aconteceu lá na pandemia, né? Então na pandemia nós vimos o governo federal injetando, né, não só o governo brasileiro, como no mundo inteiro, injetando muito dinheiro diretamente na economia. E esse dinheiro girando fez com que o dinheiro ficasse mais fácil a aquisição. Então financiamentos eram fáceis de fazer com taxas bem baixas, né? Então para você que é empresário, tinha lá o Pronamp, tinha, enfim, vários financiamentos, e esse dinheiro girando na economia fazia com que tivesse muito capital líquido. Então a taxa de juro caiu bastante, tanto puxada pela taxa Selic, quanto puxado também pela disponibilidade de capital, de dinheiro no mercado, né? Então muito dinheiro rodando, a taxa tende a ser mais baixa. E a outra questão é a própria taxa Selic. Herbert, o que é a taxa Selic? A taxa Selic, para você entender um pouco melhor, é a taxa de juro base do país, da economia brasileira, né? Essa taxa ela é definida pelo Copom, Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. Então se junta lá vários integrantes, né, ali do Banco Central, o presidente do Banco Central e mais vários integrantes, e seguindo uma série de protocolos é definido essa taxa base de juro. Então, por exemplo, lá na pandemia essa taxa chegou a 2%, né? Hoje essa taxa está em 11 ponto alguma coisa. Então a taxa Selic, ela também influencia. Então a taxa base de juro brasileira, ela influencia também no CDI, né? Então esses componentes, essa engrenagem, né? Primeira engrenagem, a disponibilidade de capital no mercado. Segunda engrenagem, a taxa Selic. Terceira engrenagem, a questão do risco de crédito, né? O quanto a instituição está endividada, se ela pode pagar ou não. E por último, a expectativa do mercado. Se o mercado espera que a taxa suba, né? Tendência do CDI é subir. Se o mercado espere que a taxa baixe, a tendência do mercado também é baixar a taxa. Então, recentemente, nós tivemos uma alteração de taxa pelo Copom, onde vinha numa descendente, né? Ou seja, a taxa Selic vinha descendo e agora nós tivemos uma pequena elevação da taxa Selic. Então isso tudo influencia, o que o mercado está vendo influencia em como vai ser a taxa do CDI. Mas afinal, Herbert, como que funciona então 110% do CDI? Tá? Então funciona basicamente assim. O CDI hoje, na data da gravação desse vídeo, está em 11,1999%. Então quando uma instituição fala que ela vai te pagar
A taxa do CDI, ela vai pagar isso aí, 11,1999%. Isso, claro, vai variar conforme o dia, mas ela vai pagar esse valor anual, ok? Então, vale sempre lembrar, taxa se refere a período anual. Então, no ano, né, a média anual é a taxa definida para o pagamento. Então, quando ela te fala que... Então, quando a instituição fala que vai pagar 100%, ela vai te pagar 11,1999% ao ano. Então, se você deixar o seu dinheiro lá, vamos supor, R$1.000 lá, e paga 100% do CDI. Vamos supor que o CDI anual seja exatamente o CDI de hoje, né? O banco, ele vai, no final de um ano, você vai ter lá disponível na sua conta R$ 1.111,99, né? Ou seja, você ganhou, né, com essa taxa Selic, R$ 111,99. Herbert, mas e se for 110% do CDI? Então, 100% é 11,199, ok? E para você entender o 110%, a conta é simples. Você tem que pegar a taxa Selic, ou seja, o 11,199%, dividir ela por 100, ok? Que ela vai ficar ali em 0,11199 e multiplicar por 10, que é os 10% a mais do que o 100, vezes 10. Então você vai ter 1,1199% a mais do que o total. Então você vai pegar esse 1,99 e somar mais a taxa, que é 11,199. Ou seja, você vai ter uma taxa final, se o banco, se a instituição está te pagando aí 110%, você vai ter uma taxa final de 12,3189%. Então aqueles R$1.000 que você deixou lá, que seria 1.111, ele vai ser 1.123,19, mais ou menos. Então assim, para você entender um pouco mais, é basicamente isso. Quando fala que vai pagar 110%, eles pegam a taxa base e aumenta ali o percentual relativo. Por que, Herbert, que eles fazem isso? Então vamos supor, o Nubank, ele te oferece uma aplicação para você deixar o dinheiro lá durante um ano, né? E ele te paga 110% do CDI. Para ele é mais vantajoso ele pagar 110% do CDI para você, né, e saber que o seu dinheiro vai estar preso ali durante um ano inteiro, ou seja, ele não vai ter obrigatoriedade de liquidez daquele dinheiro diariamente, e além de não ter a obrigatoriedade da liquidez daquele seu dinheiro que está parado lá na conta, esse dinheiro ele ainda serve para pagar a liquidez diária, né? Então isso para o banco é extremamente vantajoso, você deixar o dinheiro aplicado lá durante um ano. Por quê? Porque se ele pega o dinheiro emprestado do outro banco, geralmente ele tem que pagar no outro dia. E ele vai ter que pagar com a taxa cobrada pelo outro banco. E vale a pena lembrar que o CDI é uma média dos juros cobrados entre os bancos, né? Mas pode ser que tenha um banco que paga um juro mais alto, né? Então para ele é vantajoso. Então por isso que às vezes a gente olha, o Nubank está pagando 104, o Neon está pagando 110, 115. Por quê? Porque o Neon, frente ao mercado, ele tem que pagar uma taxa mais alta de juro, porque talvez os bancos entendam que ele tem um risco um pouco maior, por exemplo, que o Nubank, né? Então isso vai variar de banco para banco, por isso que cada banco vai ter uma taxa para você deixar o seu dinheiro lá aplicado por um longo período, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do que é CDI. Herbert, fiquei com dúvida. Simples, pessoal. Todos os nossos vídeos têm o link aqui embaixo, o Linktree. Dentro do Linktree tem um formulário onde você coloca ali as suas dúvidas. E essas dúvidas ficam gravadas e a gente faz outros vídeos ou te responde via e-mail frente à dúvida que você teve para conseguir te auxiliar da melhor forma possível, ok? Então ficou com dúvida? Só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um Linktree, uma árvore de links, que ali dentro vai ter todas as nossas redes sociais e também o formulário para você tirar suas dúvidas, ok? Espero que tenha curtido, valeu, fique com Deus e partiu!